Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui para vocês no canal BTG Trader. No dia de hoje a gente vai fazer um vídeo bem parecido do que a gente fez com as dicas de trading do John Murphy. Só que no dia de hoje a gente vai bater um papo aqui falando um pouco sobre as dicas de trading do Richard Rhodes, um trader bem antigo no mercado que trouxe algumas dicas e não são dicas espetaculares, assim, dicas absurdas. São dicas simples, a gente vai estudar elas aqui, mas que o simples, aquele simples que funciona, digamos assim. Bom, pessoal, começando aqui com vocês, só para a gente introduzir um pouco, eu achei um artigo dentro do StockChart.com, é um site bem utilizado, um site gringo, que a gente utiliza bastante aqui para poder estudar, às vezes, alguns artigos, algumas publicações de vários traders americanos, o próprio John Murphy posta bastante coisa lá, o Larry Williams às vezes também posta algumas coisas por lá, então vale, vale acompanhar e fica a dica para vocês. Tá? São regras que, como eu comentei, são simples, mas são regras que funcionam. Lembrando também, são, por mais que elas sejam simples, a adesão delas é muito difícil. A gente sempre está ali em busca daquelas, nas regras ou, enfim, de dicas perfeitas dentro do mercado. A gente sabe que isso não existe, sim. Aquilo que faz sentido para você, aquilo que normalmente faz sentido é aquilo que é mais simples, aquele óbvio que a gente até sempre comenta também na sala ao vivo aqui com vocês. Seguindo aqui com vocês e já começando na primeira dica que ele deixa, ele fala assim: a primeira e mais importante regra. Em mercados de alta, supõe-se que você esteja na ponta compradora. Parece muito simples, Pô, tá subindo, eu vou comprar. Mas quem nunca, ficou tentando acertar onde está o topo, do mercado, tentando vender ali para ficar bem vendido e pegar uma queda, uma correção do mercado e por aí vai. Bom, ele diz, e fala aqui, pra gente que pode parecer óbvio, mas quantos de nós já vendemos o primeiro rally em todos os mercados de alta? Além disso, ele até fala assim, dizendo que o mercado se moveu longe demais ou rápido demais. Ele subiu muito rápido, ele está muito longe das médias, então ele tem que corrigir. Não necessariamente, às vezes ele pode corrigir no tempo, lembra bastante sobre isso. E também como ele fala, que se em mercado em alta a gente supõe que está na ponta compradora, em mercado em baixa supõe-se que você também está na ponta vendedora. Não é aquilo, caiu muito, agora ele vai subir, agora ele precisa subir, enfim, respirar e tudo mais. Não necessariamente. Tem casos ou outros que às vezes você vê uma reação rápida assim no mercado, mas não é uma regra, tá? Então fique bem atento a isso. Bom, como eu comentei, é uma regra simples, mas é muito difícil da gente colocar em prática, porque muitas das vezes a gente quer sempre pegar aquela virada do mercado, acertar o topo, acertar o fundo e por aí vai. Segunda regra, pessoal, colocando aqui para vocês, ele coloca assim, compre o que está mostrando força e venda o que está mostrando fraqueza. Esse é praticamente quando a gente sempre traz aquela definição de momento, para vocês, que é aquela questão da aceleração da tendência. A gente já comentou um pouco sobre momento na aula, sobre indicador, principalmente naquele de rastreadores, mas nesse caso aqui que ele está falando, é comprar aqueles ativos que estão subindo já 3 meses de alta, 6 meses de alta, 12 meses de alta, enfim, comprar ativos que estão fortes, que você tem alta no longo prazo, no médio, no curto e no curtíssimo prazo. Tá? Às vezes a gente sempre quer tentar ficar procurando aquele ativo que o mercado não está vendo, que você vai comprar ali e vai ter, enfim, ele está mostrando uma fraqueza, mas você está querendo comprar para buscar aquela virada, aquele momento que ele vai ganhar força e tudo mais. Não é que isso esteja errado, mas é uma dica que ele traz que realmente você comprando o que está forte tem muito mais chance de dar certo do que você tentar pegar aquelas viradas. Às vezes você também pegando uma virada não compensa o tempo, às vezes, que você ficou ali buscando essa virada e tudo mais, o custo de oportunidade que a gente sempre coloca no mercado. Tá? Então acho que vale a reflexão. Tá bom? Ele até comenta assim, essa diferença pode não parecer lógica, mas comprar força funciona. E ele fala assim, a regra da sobrevivência não é comprar baixo e vender alto, mas comprar mais alto e vender mais alto. Além disso, ao comprar várias ações dentro de um grupo, compra apenas as mais fortes e venda as mais fracas. Lembra quando a gente faz aquele estudo setorial, onde a gente às vezes tenta procurar, o setor está forte, mas quais ações dentro daquele setor está forte? Pô, vou comprar, às vezes, dentro do materiais básicos, que a gente já comentou aqui com vocês, Vou comprar Vale, Bradespar, Goal, Uzi Minas, vender Suzano, Klabin, que não estão performando. Ambas são do mesmo setor, mas às vezes você está ali, querendo comprar o que está forte dentro do setor e vender o que está fraco dentro do setor. Beleza?
Indo para a terceira dica aqui com vocês, pessoal. Ele fala assim: ao entrar numa operação, entre como se estivesse com o potencial de ser o melhor trade do ano, tá? Não entre uma posição, seja ela comprada ou vendida, até que tenha sido bem pensada e, caso dê errado, tenha um plano de contingência definido para sair da operação. Isso é sempre que a gente fala aqui com vocês, né? Entre com uma mão, né, ou com um tamanho de posição adequado ao seu gerenciamento de risco, ao seu perfil de investidor. Lembrando que cada um tem o seu perfil de investidor, não tem certo e errado, e sim aquilo que faz sentido para você. Às vezes perder R$ 100 para você é muito, às vezes perder R$ 1.000 é muita coisa, mas para a gente tem certas pessoas que acham que isso, enfim, por um trade específico, dá para você, né, arriscar aí, colocar, digamos assim, dentro do teu, né, do stop ali da operação R$ 1.000, mas também ele vai querer buscar, né, digamos, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o seu risco e por aí vai, tá? Então, como ele fala aqui, tenha sempre, né, tenha sido bem pensada a sua posição e, caso dê errado, tenha um plano de contingência também muito bem definido, ou seja, onde você vai estopar, né, por que você vai estopar e aonde você vai fazer a parcial, onde está teu alvo e por aí vai, tá bom? Quarta regra que ele coloca: em pequenas correções contra a tendência principal, adicione lotes à sua operação. Lembra quando a gente estava falando aqui também com vocês, o John Murphy fala isso, né? Compre nas quedas ali, mas não em qualquer queda, quando o mercado puxa muito forte, ele faz um pullback, né? Ele faz um respiro daquele movimento, numa região onde antes era uma região de resistência, aquela região vai atuar como suporte. É nesses locais que ele está falando isso aqui também, né? Compre, adicione, né, lote às suas posições, né, quando o mercado volta a essas regiões, né, de nível, né, que agora, né, estão atuando como suporte. Já no mercado de baixa é o contrário, adicione posições de venda nas correções às zonas de resistência. Digamos, o mercado caiu forte, ele respirou um pouco dos preços, veio numa região onde antigamente era um fundo ou uma região de suporte, que, né, agora atua como região de resistência. Você vai adicionar lotes nesse patamar, nesta faixa, né, nessa região de preços, beleza? Ele também coloca aqui, né, use correções de 33, né, a 50% do movimento anterior ou uma média móvel adequada, né, como um primeiro ponto para você adicionar. Às vezes uma tendência está muito forte, você vai adicionar nas correções, não necessariamente naquela região, nessas regiões de suporte ou região de resistência, e sim naquelas regiões de suporte e resistência dinâmica, que são as médias. Aquela correção na média, onde você pode, né, até pensar em alguma adicional de lote por ali, ou até mesmo nas retrações de Fibonacci. Bacana, né, pessoal? Porque aqui a gente está falando de média, a gente está falando de Fibonacci, a gente está falando de suporte e resistência. Então, para a gente entender como, né, a gente já trouxe vários assuntos aqui para vocês e como eles se encaixam, né, para a gente poder, né, definir um operacional, enfim, ir trazendo ou buscando, né, as oportunidades aqui para vocês. Show de bola? Indo para a quinta, seja paciente. Bom, isso pode parecer óbvio, mas se o timing de uma operação for perdido, aguarde uma correção até que ela ocorra antes de você tomar uma posição de compra ou de venda, né? Não fica naquela questão de você querendo correr atrás do preço. Ah, eu não consegui comprar, não estava na hora, não vi, o preço, né, abriu em gap, o stop agora está caro. Então, seja paciente, espera encaixar dentro do teu operacional. Essa acho que é uma das regras mais difíceis de ser seguida, né, dentro do mercado, né, ser paciente, porque como a gente está ali olhando, né, aquela oscilação, a oportunidade passou, aí aquele teu amigo te manda, você comprou o papel, aí você fica naquela que você cria mais ansiedade ainda para estar querendo, né, operar e tudo mais, enfim. Então seja paciente, essa é a quinta dica que ele coloca aqui para você. E ele coloca a sexta assim, ó, seja paciente, mas uma vez que a operação, né, ela tá aberta, né, ela foi aberta, dê tempo para desenvolver e dele tempo para criar os lucros que você esperava. Ou seja, quando você abrir uma posição, né, compradora ou vendedora, deixa o mercado fluir. Não fica naquela ansiedade de querer encerrar o trade o mais rápido possível. Ele já está me dando um lucro, vou colocar no bolso. Mas é que nessas longas oscilações, quando você pega uma baita de uma tendência, é que vai pagar aquelas operações que às vezes vai pagar e te dá, né, um retorno. Aquelas operações às vezes que ficou um pouco mais truncada, aquela operação que não fluiu e tudo mais. Então quando você pega uma boa operação, dê tempo para ela e também cultive os lucros. A gente sabe que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na parte do trade, porque toda vez fica aquela, né, vozinha na sua cabeça. Zera logo, né? Encerra a posição e tudo mais. Então, realmente, seja paciente,
com a sua operação vencedora, tá? Então essa é a sexta dica que ele coloca aqui para vocês. Indo para a sétima, meus queridos, ele coloca assim, ó, o velho ditado de que você nunca quebra tendo lucro é talvez o conselho mais inútil já dado. Ele até fala assim, ó, ter pequenos lucros é o caminho mais seguro para a perda final que eu posso pensar, pois pequenos lucros nunca se podem transformar em enormes lucros. O dinheiro real no trading, para ele é feito a partir de 1 ou 2 ou 3 grandes trades que você pega, né, que eles se desenvolvem. Ele até fala que em cada ano, não necessariamente um trade de 2, 5 dias, às vezes você pega uma posição, né, você pega aquele gráfico semanal que, pô, você já está com 100%, 200%, né, e deixa aquilo fluir, porque aquele trade vai pagar, às vezes, aqueles outros trades de um stop de 5%, né, um 4% que não fluiu, um 10% que não foi. Então, aquele trade longo, cultive aquele momento. Se você pegar prio e colocar no seu gráfico mensal ou no seu semanal, você vai ver, né, uma baita de uma tendência de alta, né? E você vai ver que como aquele papel fluiu ao longo dos anos. Imagina quem vem carregando essa posição. Além disso, ele teve um desdobramento no meio do período. Então imagina, né, você cultivando aquela posição, um trade longo desse, de 2, 3 anos, enfim. Né, eu sei que é bem delicado a gente, né, ficar carregando durante tanto tempo, mas é um trade que está dando, né, bons resultados e você vai colhendo aos poucos esse fruto. Então, né, deixa aí o seu trade vencedor, né, ao longo do tempo, né, se desenvolver. Ele até fala assim, ó, você deve desenvolver a capacidade de permanecer paciente, né, pacientemente com trades vencedores para permitir que esses trades se desenvolvam no tempo. Então, bem parecido com a regra número 6 que a gente até colocou aqui para vocês. Oitava regra, pessoal, ele fala assim, ó, uma vez que o trade é aberto, dê tempo para trabalhar. É bem parecido com a sexta também, mas ele pode, né, ele comenta aqui, ó, dê tempo para se isolar dos ruídos aleatórios. A gente sabe que naquele curtíssimo prazo tem muita oscilação, um toma lá da cá violento, sai notícia ruim, sai notícia boa, você cria aquela, né, expectativa, agora vai explodir, agora o trade vai andar, ou às vezes ele, né, não, vixe, agora o mundo vai acabar, né, tudo, né, vamos correr aí para as colinas, vou vender tudo, enfim. Não, dê tempo ali, né, para o teu, né, pela tua operação, né, trabalhar, ela fluir. E dê tempo, aqui ele até coloca, dê tempo para que os outros vejam o mérito que você viu antes dele. Ou seja, você estava ali já num trade posicionado, deixou trabalhar, deixou fluir aquela posição, tá? Então é nisso que ele está querendo dizer nessa frase. Indo aqui para vocês, se a gente coloca na nona, ele fala assim, ó, seja impaciente, como sempre, pequenas perdas e perdas rápidas são as melhores perdas. A gente sempre fala isso com vocês também na sala, né? Quando você está ali, cortar o prejuízo o mais rápido possível, né? Então não é a perda de dinheiro que é importante. Em vez disso, é o capital mental que é usado quando você se senta com uma operação perdedora que é importante. Às vezes está muito, digamos assim, muito pesado numa posição, não quer encerrar, fica insistindo naquela operação, né? Você vai vai afundando, né, cada vez mais ali com aquela posição, até que você casa, né, com o papel, que a gente até fala. Enfim, então a perda, né, seja impaciente com as suas operações, com as suas perdas, né, com as suas operações, com as suas, né, enfim, deu loss, deu, né, acabou estopando a operação, beleza, vamos partir para a próxima, né, não fique também tentando alongar essa operação, enfim, tentando, não, vou levar para um longo prazo, que o papel, né, uma hora volta, enfim, é nessa que uma hora volta que a gente já viu várias e várias histórias do mercado. A décima ele coloca assim, ó, nunca sobre qualquer condição, adicione a uma operação perdedora ou médio em uma posição, né? Lembra quando a gente sempre fala que faz o médio, né, e tudo mais? Então ele fala assim, nunca faça, né, para ele nunca faça o médio. Se você está comprando, então cada novo preço de compra ele deve ser maior do que o preço de compra anterior, ou seja, um médio a favor. E para ele também na ponta vendedora é a mesma coisa. Você está vendido, o preço está caindo, você vai vender cada vez mais barato para tentar recomprar cada vez mais barato ainda. Ou seja, você vai fazendo um médio a favor da tua operação vendedora. E ele fala assim, ó, esta regra deve ser cumprida sem questionamento. Até coloca uma exclamação ali. A 11ª, né, a gente coloca aqui, ó, faça mais do que está funcionando para você e menos do que não está. Ou seja, lembra que a gente até sempre fala aqui com vocês, pô, o que está dando certo para você pode ser o que não está dando certo para mim. Mas se está dando certo para você, mantém o que está dando certo para você. Não é porque, às vezes, eu fiz, né, um trade na média exponencial de 72 que cruzou com a 144, enfim, para mim deu certo. Para você, às vezes, você usou um simples retração de Fibonacci, às vezes um rompimento de pivô, enfim, coisa assim do tipo. Tá funcionando para você? Mantém o que tá certo, mantém o que tá funcionando. Lembra daquilo?
time, né, que tá ganhando não se mexe? Então, basicamente, é seguir isso, tá? Ele fala assim, ó, de todos os dias, olhe para várias posições que você está segurando e tente adicionar lote na operação que tem mais lucro, subtraindo da operação que não está lucrativa ou mostrando o menor lucro. Então, todos os dias ele faz esse exercício porque você tem que sempre, né, repetir para você, pô, se nesse patamar de preço você compraria mais a operação que você está ganhando? Se sim, é porque, beleza, você pode adicionar lote. Se não, é que às vezes você tem que repensar. Será que não está na hora de eu estopar a posição e por aí vai? A 12ª. Não opere até que a análise técnica e fundamentos concordem. Então ele trabalha aqui junto com o que a gente chama de fusion analysis, né? Que basicamente ele junta uma escola junto com a outra escola, a análise técnica com a análise fundamentalista. Ele tenta casar as duas para você pegar o timing e uma boa empresa, para você operar aquilo. Ainda mais porque isso aqui é para o mercado americano. Lá a gente tem mais de 2.000, 3.000 empresas, então lá tem várias e várias empresas para você poder operar. Às vezes tem empresa que tem liquidez, tem ETF, tem opções, enfim. Aqui no Brasil, se a gente tentar linkar a análise técnica fundamentalista, a gente vai ter um leque menor. Mas ainda assim dá para a gente trabalhar, tá? Você vai pegar empresas com boas, né, com bons dados, com bons lucros, com uma boa governança, juntar com o time da análise técnica e tentar, né, fazer ali as suas operações. Enfim, fica, acho que, na minha visão, acho que também na dos meninos, né, se a gente tenta juntar uma coisa com a outra, né, acaba, né, somando e não, uma tá certa, a outra tá errada, enfim. E outra coisa também, se você não quer usar o fundamento, quer usar só a análise técnica, tá tudo certo também, não tem como eu te falei, não tem um certo e errado, e sim aquilo que faz sentido para você, tá bom? Ele até coloca assim, ó, não vou negociar até ter a certeza de que as regras técnicas simples que sigo e a minha análise fundamentalista estão em harmonia. Então aí ele pode agir com autoridade e com certeza, e sendo paciente, operar de maneira firme, tá bom? Outra coisa que ele coloca aqui, a 13ª, quando perdas acentuadas acontecerem, tire uma folga, ou seja, pise, né, no freio, pessoal. Não aumente lote. Eu perdi com, né, 5 contratos, agora eu vou colocar 10 para tentar recuperar, vou colocar 15, vou colocar 20. Não, isso traz um impacto, né, um impacto no seu psicológico frente à tela muito grande. Que às vezes você vai ficar cego para uma operação, você vai, né, errar o time da operação, às vezes vai acabar querendo correr atrás do preço e aí vai juntando várias e vários erros, né, ali seguidos e com uma posição maior. Então o estrago financeiro pode ser maior ainda ou até mesmo te tirar do jogo. Então pensa nisso, tá? Quando você tem perdas acentuadas, tire, né, uma folga, pise no freio, tá? Feche, ele até coloca aqui, ó, feche todas as operações e pare de operar por vários dias. O desejo de recuperar o dinheiro é extremo e não deve ser cedido, tá bom? Outra coisa que ele fala aqui também, a operar bem, 14ª dica aqui para vocês. A operar bem, opere um pouco maior, ou seja, está operando bem, está vindo numa sequência boa, pô, aumenta a posição, né? Aumenta o lote que você está ali, potencializa o seu momento ali, né? Aquela fase boa que você está vivendo. A gente sabe que o mercado é movido à base de fases, ciclos, e nas suas operações também. Tem fases boas, tem fases mais ou menos, tem fases ruins, e o que a gente tem que fazer? Nas fases boas, potencializar, nas fases ruins, minimizar, e nas fases mais ou menos, acaba sendo ali, digamos, tentar ficar mais no 0 a 0. Tá? Ele até fala aqui, ó, todos nós precisamos experimentar aqueles incríveis períodos, né, de tempo em que todas as operações são lucrativas. Quando isso acontece, negocie agressivamente, negocie mais, então opere, né, às vezes com mais lotes e tudo mais. Então acho que isso é bem bacana, né, juntando essa 13ª com a 14ª, onde você, né, pisa no freio quando não está indo bem e quando está indo muito bem, acelerar, né, digamos assim, agressivar nas operações. 15ª, ao adicionar um lote na operação, adicione apenas 1/4 ou meio, tá? Nunca adicione, né, o que você já estava, digamos, comprei 1.000 ações, vou comprar mais 1.000. Não, às vezes compra, né, 400, compra 500 ações, enfim, tô com 10 contratos, cara, compra mais 4, né, compra mais 2, compra mais 5, vai adicionando, né, gradativamente, né, não vai, né, duplicar a sua posição, até porque você está duplicando o teu risco também, né, normalmente a gente fala, né, muito sobre, pô, beleza, você está ali aumentando, está potencializando, mas às vezes você também não está levando em consideração o que o seu risco ele também dobrou, tá, então isso também tem que ficar bem atento, para não, digamos assim, extrapolar o seu limite de risco. Por que isso? Tá? Porque isso move o preço médio da tua posição. Tá? Lembrando que às vezes se você aumentar mais 100%, vai levar para metade daquele caminho. Se você vai aumentando gradativamente, você vai subindo aos poucos o teu preço médio. Tá? Assim como também você vai jogando, às vezes, né, largando lotes lá em cima, né, digamos, numa tendência de alta, numa operação bem vencedora, se você vai largando, seu preço médio vai caindo aos poucos para baixo. Tá? Então segue essa mesma linha. Né? 16ª, ele fala assim, ó,
pense como um guerreiro, né? Ele até fala assim, ó, queremos lutar do lado do mercado que está ganhando e não desperdiçando nosso tempo e capital em esforços fúteis para ganhar fama comprando os fundos ou vendendo os topos de algum movimento de mercado. Aqui ele já traz um link, né, com aquelas regras que a gente trouxe no início, né? Se eu não estou enganado, a primeira, a segunda ali e tudo mais. Ele fala assim, ó, nosso dever é obter lucros lutando ao lado das forças vencedoras, ou seja, volta novamente para aquela regra em que compra o que está forte, vende o que está fraco e por aí vai, tá? E ele até bota assim, ó, se nenhum dos lados está ganhando, não precisamos lutar. É aquilo que a gente fala com vocês, né? Não operar também é operar, né? Às vezes você evitar tomar um risco no mercado é muito mais vantajoso do que você querer estar sempre, né, dentro das operações. Até porque às vezes quando você está dentro de uma operação, a pior sensação é você entrar dentro de uma operação, mas querendo estar fora. Ou querendo estar fora, querendo estar dentro do trade. Então são duas, né, sensações que acontece, tá? Todos os dias no mercado, ou enfim, semanas que você vai acompanhando algum ativo, ou alguma, né, algum fundo, algum ETF, alguma coisa assim do tipo. 17ª, e já caminhando aqui para o fim, os mercados formam seu movimentos, né, o seu topo em movimentos fortes. E os mercados formam suas mínimas, né, seu fundo em condições tranquilas, digamos assim, naquele movimento bem expressivo, quando vem aquele otimismo, né, aquela, né, sai na capa do jornal, agora sim, bolsa vai para os 200 mil pontos, 300 mil pontos, aquela euforia danada que a gente vê no mercado, é nesses momentos que na maioria das vezes que a gente tem aquela formação de topo, que aí sim, né, que você vê aquele forte fluxo, aquela explosão, que às vezes pode ter uma exaustão, né, do movimento, que é nesses momentos que você às vezes tem essa formação de topo. E ao contrário, a mesma coisa, né? Quando vem aquele pessimismo extremo, agora a bolsa vai acabar, o mundo acabou, vamos vender tudo, que é quando você tem, né, aquelas formações, né, de fundos e tudo mais, que é quando você também tem aquela mais lateralidade, aquele ciclo de acumulação formando, e por aí vai que a gente vai vendo tá dentro do mercado. Bom, ele também fala aqui que os 10%, né, 18º, os 10% finais do tempo de uma tendência geralmente abrange 50% ou mais do movimento dos preços. O que ele quer dizer com isso? Que nesses 10%, tá, que você chegou no fim ali do ciclo, né, do movimento, é quando você tem essa, digamos assim, essa 50% de movimentação do preço. Na maioria das vezes, 90% do tempo, exigirá mais apoio de acumulação e será muito mais difícil negociar do que nos últimos, né, daqueles últimos 10%, tá? Então, digamos assim, quando você está em ciclo de acumulação, é quando você fica ali, né, muito tempo parado, ou de uma distribuição muito tempo parado, e naqueles 10%, quando acelera, é quando você tem aquela movimentação, né, dos preços, tá? Então, essa seria aí a 18ª dica, tá? E ele até coloca no final assim, ó, não há nada de gênio nessas regras, pessoal. Elas são o senso comum e nada mais. Como disse, até o próprio, ele até coloca assim, né? Como disse Voltaire, ele fala assim, o senso comum é incomum. Quando operamos contrariamente ao senso comum, vamos perder. Talvez nem sempre, mas enormemente e eventualmente. Opere de forma simples, evite metodologias complexas, relativas a sistemas técnicos obscuros. Opere de acordo com as principais tendências. Lembra que a gente sempre fala aqui também com vocês, operar a favor da tendência, né? Os principais traders ou aqueles market wizards que a gente, né, até chama que, enfim, são famosos, né, lá fora, que a gente está trazendo aos poucos para vocês, que eles operam, a maioria opera a tendência, né? Poucos operam ali, tentam acertar o topo, o fundo, eles querem pegar movimentos longos, movimentos, né, duradouros, movimentos que, né, vão cultivando os seus lucros, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouco mais longo, mas foram, né, 18 dicas aí para vocês. Espero, né, ter ajudado, espero, né, que vocês, né, gostem desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E é claro, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal. Tá bom, pessoal? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.